do Senhor, Juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Novo trimestre, e durante todo este período estaremos falando sobre Paulo, o apóstolo de Cristo. E já queremos agradecer a nossa liderança, que sempre está abençoando e motivando a juventude da Casa do Senhor. Queremos agradecer ao nosso bispo primaz, doutor Manuel Ferreira, também ao nosso bispo Samuel Ferreira, ao nosso diretor de publicações, bispo Abne Ferreira, e claro, a nossa diretora pedagógica, nossa querida bispa Marvi Ferreira. Fica aqui as nossas considerações, os nossos agradecimentos por todo o apoio que tem dado à Juventude de Cristo. Gente, e a revista está demais! A nossa lição de número 1 vai falar sobre Saulo antes da conversão. E já estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da editora Betel os nossos convidados. Eu estou falando dele, comentarista da lição, pastor Sérgio Costa, seja muito bem-vindo. E também aos representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Velter, seja muito bem-vinda. E também ao diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. Já vou fazer, gente, a primeira pergunta em meu coração. Pastor Sérgio, quais antecedentes judaicos eram relevantes para os judeus citados por Paulo? A paz do Senhor Tianinha, a paz do Senhor Jennifer, a paz do Senhor Vitor e a você, meu irmão, minha irmã, que está aí conectado na lição. Então, para responder essa pergunta, né, quais eram os antecedentes judaicos que eram relevantes para o apóstolo Paulo, a gente pode elencar alguns. Primeiro que Paulo ele vai afirmar que ele era da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, e da tribo de Benjamim. Qual era a importância de Paulo se citar como da tribo de Benjamim e hebreu de Hebreus? Ele está querendo dizer o seguinte, que ele, como até o pessoal diz, né, que ele é um judeu raiz, porque no período ali da volta para o cativeiro, a gente vai ver que já no Antigo Testamento, as 10 tribos vão sucumbir lá em 722, antes de Cristo, com a invasão assíria. Então, na verdade, aqueles que eram judeus raiz, que permaneceram, eram somente os descendentes de Benjamim, de Judá e também alguns levitas. Quando ele se coloca como um judeu da tribo de Benjamim, ele está querendo dizer que ele tem vou utilizar um termo aqui, ele tem um pedigree, ele tem uma ascendência. E isso mostrava que ele era uma pessoa que se deveria respeitar, porque ele era um judeu exemplar. Uau! E, pastor, cite outras qualificações que tornaram o apóstolo Paulo em uma pessoa formidável. Tianinha, obrigado pela pergunta. Então vamos lá. Quais eram as qualificações que tornavam Paulo uma pessoa formidável? A gente pode citar algumas coisas aqui. Primeiro que Paulo ele era da cidade de Tarso, que era uma cidade importante do Império Romano. Ele, por si só, ele era um cidadão romano, de uma família abastada, ou seja, uma família de boas condições financeiras. E Paulo também ele recebeu uma excelente formação. Paulo, a gente pode ver que Paulo ele tem um estudo, né, uma percepção de excelência. Paulo, possivelmente, pela utilização da retórica, ele estudou retórica, e Paulo também estudou tanto as tradições judaicas e as condições, as características ali do que ele aprendeu da lei diretamente com Gamaliel. Então, Paulo era uma pessoa formidável. Fora que alguns estudiosos vão até afirmar que possivelmente Paulo estudou para ser escriba. Por que alguns estudiosos afirmam isso? Porque naquele período, a Bíblia que eles tinham, ou seja, o Antigo Testamento que eles tinham, era a Septuaginta, que era a tradução do Antigo Testamento para o grego. Mas os mais estudiosos utilizavam também o texto no hebraico. Mas nem todos os judeus tinham acesso ao hebraico, somente aqueles estudiosos escribas. Porque a língua falada
dos judeus ali de Jerusalém, da Palestina, era o aramaico, a língua falada, e a língua escrita era o hebraico. E somente os estudiosos tinham acesso a isso. Paulo faz referência aos dois textos. Paulo faz tanto referência ao texto da Septuaginta, que era o texto do grego, e ele também faz alusões e menções ao texto do hebraico. Então a gente vê que a capacidade intelectual que Paulo tinha era algo formidável. Paulo, de fato, era um judeu por excelência. Muito bem, lembrando que a editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o PIL, o Plano de Incentivo à Leitura, que são subsídios, textos que vão enriquecer o conhecimento da palavra e os estudos aí na sua casa. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da editora Betel os representantes da Juventude de Cristo, né, que é a Jennifer, a diaconisa Jennifer Velt, e o diácono, né, o nosso querido Vitor Rangel. Sejam todos muito bem-vindos. E a nossa pergunta hoje, né, já vou passar para ela, Jennifer Velter, por favor, o que o Pio traz para a gente nessa semana? Seja bem-vinda. A paz do Senhor, Tioninha, a paz do Senhor, Pastor Sérgio, a paz do Senhor, Vitor, a paz do Senhor, Juventude de Cristo, o Pio, que é o nosso programa de incentivo à leitura dessa semana, tem por tema Transformados para Transformar. O apóstolo Paulo ele vem dizendo que nós estamos em constante transformação da nossa mente, né, que é a metanoia. E nós estamos numa luta infindável da nossa carne contra o espírito. Nós precisamos estar alimentando o nosso espírito na busca pela presença do Senhor, na leitura da palavra, na oração, em comunhão com os nossos irmãos, para nós estarmos fortalecidos e que nós possamos ser agentes de transformação. Assim como nós fomos transformados, né, pelo Senhor. Existem muitas pessoas à nossa volta que estão feridos, que estão caídos, que também precisam dessa transformação. Então que nós possamos também ser agentes de transformação, que possamos brilhar a luz de Cristo, que possam ver a luz do Senhor Jesus nas nossas vidas. E Pastor Sérgio, a Juventude de Cristo quer saber quais são as características que evidenciam que fomos transformados por Cristo. Obrigado, Jennifer, pela pergunta. Então vamos lá, quais são as características que evidenciam que fomos transformados por Cristo? Primeiramente, que a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Nós devemos ter a nossa mente transformada. Nós devemos agir com uma mente que tem como base os princípios de Cristo. A gente não pode ter uma mente que se inclina para as coisas do mundo e achar que fomos transformados por Cristo. Então, primeira coisa é ter a mente de Cristo. E segundo quando não há divergência naquilo que acreditamos e naquilo que fazemos. Existe um termo técnico que é utilizado aqui, que é chamado da ortodoxia e ortopraxia. O que é a ortodoxia? É o conhecimento correto da doutrina. Então, primeiramente, você deve ter o conhecimento correto da doutrina. E é na escola bíblica dominical que a gente aprende esse conhecimento correto. E ao ter o conhecimento correto da doutrina, isso vai gerar o quê? Toda doutrina ela gera uma praxis, ou seja, ela gera uma prática. E não pode ter uma divergência entre naquilo que eu acredito e naquilo que eu faço. Então eu vou dizer basicamente que eu fui transformado por Cristo quando, primeiramente, a minha mente está voltada para as coisas do alto, eu penso naquilo que há louvor, naquilo que agrada a Deus. E segundo, aquilo que eu faço é coerente com aquilo que eu creio. Eu não posso achar que tenho uma vida transformada, sou salvo em Cristo, se é incoerente a minha ação com aquilo que eu digo que acredito. Porque, na verdade, essa incoerência era a característica básica dos religiosos do tempo de Jesus. Jesus vai fazer várias críticas, em especial aos fariseus, que eram os judeus religiosos do período de Cristo, porque eles falavam que pensavam numa coisa e agiam de outra forma.
de tal forma de Jesus chamar eles de sepulcros caiados, ou seja, que eram muito bonitos a aparência, mas por dentro eram o quê? Eram podres, eram pessoas que tinham uma prática totalmente divergente daquilo que eles acreditavam. Então, o verdadeiro cristão que é transformado por Cristo, ele tem a mente de Cristo e age de acordo com aquilo que ele crê. Uau! Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro Subsídio do Trimestre. Traz o tema Paulo, uma vida dedicada a Deus. Adquira agora mesmo o seu exemplar em um desses telefones que está passando na sua tela ou em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. Bem, vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos mais um encontro aqui para mais um Conectados na Lição.